O Câmara Livre de hoje conversa com o presidente do Esporte Clube Noroeste, que leva o time à elite no ano do centenário e um dos maiores empresários no ramo de papelaria distribuidora do Brasil. Damião Garcia. Quem é Damião Garcia na visão do senhor? Bom, Damião Garcia, eu digo com muito orgulho que eu sou bauruense, nascido em Bauru, vivi toda a minha vida em Bauru, não me esqueço de Bauru e nasci nordestino, né? Então você sabe, vocês estão acompanhando isso, eu peguei o Noroeste em 2003, né? Estava numa situação bastante difícil, se eu não pego o Noroeste, teria acabado o Noroeste, infelizmente. Eu fiz pelo Noroeste, isso eu falo com muito orgulho, eu fiz pelo Noroeste o que no mundo ninguém fez por um clube, eu tenho certeza disso. Por que o Noroeste acabaria na visão do senhor? Ora, estava falido, né? Ora, estava com mais de 6 meses de salário atrasado. Ainda bem que eram salários baixos, né? Eram salários baixos, porque não tinha jogador na época, sabe? Mas depois que eu assumi o Noroeste, começaram a vir os processos trabalhistas, né? Então, quem pode explicar melhor isso até, quem pagou tudo isso, que é a pessoa da minha confiança aqui, que é o Marques, né? Então, todo o dinheiro que eu mando para o Marques. Olha, ele está vindo agora aqui buscar um dinheiro para pagar o imposto hoje. Entendeu? Quer dizer, o nosso tinha acabado. Noroeste, olha, muitas ações trabalhistas não dava para entrar no campo, era um negócio, sabe, que não tem explicação, né? Deixa eu voltar na infância do senhor. O senhor é bauruense nato. O que o senhor lembra da infância aqui em Bauru? Olha, eu me lembro muita coisa da minha infância, né? Eu sou de família humilde, né? O meu pai também trabalhava na Tipografia Brasil, naquele tempo, né? Que depois veio ser a Tilibra, né? Eu também fui criado na Tilibra, né? E só aprendi coisas boas na Tilibra. Eu tenho a Tilibra até hoje dentro do meu coração, sabe? Porque lá eu aprendi muita coisa com gente super honesta, que era a família Kobe, uma família extraordinária. Eu só tenho a dizer da Tilibra, boas recordações que eu tenho da Tilibra. O senhor se lembra onde estudou em Bauru na infância? Lembro, Fez lembro. na Olha, infância? bom, você sabe que eu sou diferente dos meus irmãos, sabe? Eu sou diferente dos meus irmãos. Quantos irmãos? Nós éramos 8 irmãos, né? Eu sou do meio. Mas meus irmãos nunca tiveram, como eu diria, não sei se é responsabilidade pela vida, né? E eu, desde criança, dos 9, 10 anos de idade, que eu já pensava em ajudar a minha mãe e ajudava a minha mãe, né? Eu comecei a trabalhar na Tilibra, eu tinha 10 anos de idade. Eu estudava no primeiro grupo escolar Rodrigues de Abreu, que era aqui onde é das Irmãs hoje, né? E trabalhava na Colegial, que era uma filial da Tilibra, em frente das casas lusitanas, né? Eu saía do grupo ao meio-dia, ia lá para o Colegial, que era vizinho, deixava lá a minha pasta, né, a minha bolsa, e seu Castro, que era o gerente, ele me dava a marmita para mim ir buscar comida para eles. E eles eram gente muito boa, que eu almoçava primeiro que eles. Eles me davam um prato de comida todo dia. Era gente muito boa, uma pessoa também que eu tenho no meu coração e que fazem 2 anos que faleceu. O senhor ficou em Bauru até que idade? Olha, eu fiquei em Bauru. A juventude? A juventude, passei minha juventude em Bauru. Né? A saída daqui foi em 1965? Eu saí de Foi Bauru, antes? que eu trabalhava na Tilibra, então eu fui fazer a Alta Sorocabana como vendedor caixeiro na época, né, para Tilibra. Então aí eu mudei para Assis, sabe? Eu mudei para Assis porque era mais centro de zona para mim. Da né? região, o senhor cobria. Porque eu
eu fazia de Itatinga, Avaré, né, até Presidente Epitácio. O senhor é melhor vendedor ou gráfico na área de papelaria? Qual a melhor vocação do senhor na sua visão? Eu sou o melhor vendedor. Eu sou o melhor vendedor, mas olha, eu vou te falar, é o que eu sempre disse para meus filhos, sabe? Você não adianta você ficar preocupado com seus vizinhos, né? Porque se você cria frango e seu vizinho cria também, então você fica de olho No frango do outro? do outro, você esquece do seu e acaba em nada. Então, você tem que pensar em você, naquilo que você está produzindo. E, sabe, e não deve mudar de ramo, né? Porque quanto mais tempo você ficar no ramo, mais know-how você vai ganhando com o tempo. E é o meu caso. Eu sempre fui do ramo de papelaria, né? Tipografia e papelaria. Sempre fui. E até hoje eu sou do ramo de papelaria, e, sabe, e graças a Deus me dei muito bem nesse ramo. Hoje nós temos 65 lojas pelo Brasil, né? Eu tenho uma indústria muito boa de fabricação de cadernos, a mais moderna, sabe? Então, sabe, tudo isso foi na base da raça, do trabalho, da perseverança minha, sabe, de estar sempre... Eu fiz da minha vida um desafio, então sempre estou cumprindo os desafios. E até hoje eu sou assim, eu vou cumprindo meus desafios. Vou lá atrás. O senhor foi representante da Tipografia e Livraria Brasil. Em 1965, chegou a São Paulo e aí teve uma história na Vila Mariana. Conta pra gente como é que foi essa história. Na Vila Mariana, o senhor teve uma primeira experiência com a questão de gráfica, onde o senhor começou a se envolver mais com o negócio, começou a se desenvolver na época. O senhor não se recorda? Não, olha, eu não estou entendendo bem a sua pergunta, desculpa. Eu estou tentando fazer a cronologia aqui da questão da história do senhor, e nela tá escrito que em 1965 o senhor chegou em São Paulo. E aí começou a montar os negócios. Teve o negócio na Vergueiro, teve na Vila Mariana, ou teve uma etapa anterior? Mas não foi em 75. 65? 65, ah, sim. 65, exatamente. Exatamente. Então, naquela época, eu montei uma firma minha que era De Garcia do Brasil, gráfica, e depois da De Garcia é que eu consegui montar a Calunga e estou com a Calunga até hoje. Qual era o segredo de montar uma representação de gráfica e papelaria até formar a marca grande com as lojas que o senhor tem hoje do porte da Calunga? Qual era o segredo desse crescimento à época? Olha, isso que eu falei para você fazer da sua vida um desafio, né? Então, por exemplo, se eu pensasse em comprar aquele sofá, então já estava programado, eu queria ter aquele sofá. Mas, quando eu já estava quase comprando, eu já fazia um desafio de comprar o outro. Entendeu? Então, comprei esse, já estou pensando no outro, depois do outro, sabe? E assim eu fazia aqui meu maquinário também. Eu fui sempre modernizando meu maquinário. Esse é o maior segredo. Eu gostaria que o senhor comentasse também sobre os desafios que o senhor enfrentou durante as crises que o país passou nesse tempo todo. Por exemplo, em 74 teve a crise da queda da exportação do papel, só para citar um. O senhor enfrentou várias dessas crises no tempo. Como é que o senhor se recorda delas agora? Olha, você sabe que, palavra de honra, né? Eu acho que eu nunca senti crise nenhuma. Sabe por quê? Eu acho que quem trabalha não tem tempo para pensar em crise. Você acaba levando as coisas, né, de uma maneira diferente. Então, eu não tenho arrependimento nenhum e não passei crise nenhuma de negócios. Graças a Deus, não. O país teve crises, mas o senhor superou elas. O país tem as suas crises, mas eu acho que para quem trabalha não tem crise. Essa é a minha sugestão. Quem trabalha não tem crise. Como o futebol entrou na vida do senhor? Olha, eu gosto de futebol desde que eu nasci. Né? O senhor jogou?
Jogava, mas nunca fui profissional, né? Mas eu jogava, inclusive, anos passados, no time da Tilibra até. Né? Mas era um jogador simples. Isso, exatamente. Meia boca, como diria. Mas não era muito bobo, não. Não? Não era muito bobo, não. Mas só para fazer uma referência, o senhor não contrataria o senhor para jogar bola hoje no time profissional? Não, isso não. O futebol evoluiu bastante, né? Agora, hoje, inclusive, né, no futebol brasileiro, por exemplo, nós estamos passando uma fase meio difícil, né? Você veja bem que o Corinthians está gastando um dinheirão para ver se faz alguma coisa na Libertadores, né? E eu sou também conselheiro vitalício no Corinthians, né? Mas eu estou com medo desse jogo de quarta-feira. A gente está gravando aqui na véspera do jogo da Libertadores de Corinthians e Flamengo. Só para as pessoas entenderem a citação do senhor. Como que é? Eu estou mencionando que nós estamos gravando na véspera, muito próximo do jogo de volta de Corinthians e Flamengo. Isso. Para as pessoas entenderem a citação do senhor. Exatamente. Por que o senhor tem medo? Olha, sabe o que é? Porque o Corinthians já vai levar uma desvantagem, né? Porque o Corinthians perdeu de 1-0, né? Então, você vê, e um gol no campo adversário vale mais, né? Então, você vê, nós temos que rezar para o Flamengo não fazer nenhum gol, né? Então, você sabe, às vezes você entra para não fazer, e se o Corinthians leva um gol, fica muito difícil. Daí precisa ganhar de 2-0 para prosseguir na chave, né? O empate de 1-1 vai para os pênaltis, né? O senhor comentou que o futebol apareceu na vida do senhor como todo menino que jogou futebol. Exatamente. Mas enquanto negócio, enquanto empresariado, como o senhor foi se envolvendo com isso? Quando surgiu a primeira oportunidade de fazer do futebol uma visão empresarial, de poder lidar com contratações, essas coisas? Você sabe, isso surgiu aqui, né? Surgiu aqui no Noroeste, né? Porque na época, em 2003, o presidente da Federação Paulista de Futebol é muito meu amigo, inclusive sou benemérito da federação. O Fará. José Eduardo Fará. José Eduardo Fará, isso. Então, o Fará me chamou um dia e disse, para almoçar com ele, disse, Garcia, eu vou te dar uma notícia ruim. Como eu sei que você é de Bauru e você gosta do Noroeste, você tem que ir a Bauru e ver se você pega umas pessoas lá que gostam do Noroeste, que gostam da cidade, porque vocês têm que transformar o Noroeste, porque agora não dá mais para ficar no Noroeste da Série A3, porque vai ser obrigado a passar para a Série B. Por quê? Porque tem muita queixa trabalhista contra o Noroeste. Sabe por quê? Porque os advogados, eles entram na federação para, se tiver algum haver, eles pegarem esse haver em benefício dos clientes deles, tá? Senhor Damião, o senhor sempre reclamou, protestou, não sei se a expressão correta é esta, da dificuldade, da resistência dos empresários participarem do financiamento do futebol. Por que o empresário resiste tanto? Por que ele resiste tanto a financiar, ajudar o futebol? Olha, isso seria uma pergunta boa para fazer para eles, né? Para fazer para eles. Olha, eu já tive para largar o Noroeste várias vezes. Estou para largar, estive para largar, sabe? Porque o dia 16 próximo agora, eu vou fazer 80 anos, né? Então você vê, eu moro em São Paulo, né? E de São Paulo é que eu comando as coisas aqui em Bauru, né? É que eu comando as coisas aqui em Bauru. Então, sabe, fica muito difícil para mim. Eu não sei se você acompanhou ou não, da maneira que eu peguei o Noroeste e da maneira que está hoje o Noroeste. Sim. Né? Você vê, é da água para o vinho, né? É da água para o vinho. Não existe ninguém no mundo que faça o que eu fiz para o Noroeste, por um clube.
queria uma visão do senhor sobre o papel do Cartola no futebol. Ele atrapalha, ajuda ou as duas coisas às vezes? Olha, os cartolas são os empresários. Isso. Os empresários atrapalham bastante. Por quê? Olha, porque, você sabe, você não tem segurança nenhuma, né? Principalmente quando você cuida das categorias de base, né? De infantil, juvenil, juniores, né? Quando aparece algum menino mais ou menos, está cheio de empresários em cima deles e do pai deles para fazer a cabeça deles, dar um dinheiro e ficar com o poder das crianças. O time não perde sempre desse jeito que é? Perde sempre. Infelizmente. Porque ele forma, mas Agora não fica vê, com o né? negócio. Olha, Bauru, essa é uma sugestão que já dei várias vezes, né? Eu vou dar mais uma vez, sabe? Bauru só teria uma maneira de manter o Noroeste, sabe? Se arrumasse pelo menos umas 30 pessoas que gostem da cidade, que gostem do futebol, sabe? Porque gostar da cidade não é só gostar da cidade, tem que fazer alguma coisa pela cidade. Participar. Exatamente, tem que fazer alguma coisa pelo povo da cidade, não é verdade? Então, nós precisaria fazer uma SA para dirigir o Noroeste. Uma sociedade anônima. Isso. Isso seria a melhor maneira que teria para levar o Noroeste em frente. Seria a melhor maneira. Eu poderia até participar também, né? Mas para mim sozinho, você não faz ideia o quanto se gasta no Noroeste. É muito caro manter um time. Muito caro. Ora, eu vou te falar, agora, só para os jogadores, né? Para os jogadores ficarem entre os 8, eu dei 200 mil para eles, né? De bicho. E para subir para a primeira divisão, eu dei 400 mil. Só de bicho eu dei 600 mil reais. Isso que eu ia comentar com o senhor. O futebol não perdeu a noção do dinheiro, porque dá bicho, o senhor já paga o salário, que dizem que é justo na hora que negocia. Escuta, mas todo mundo dá. Todo mundo dá. Distorceu daí? Se você não der, você não chega a lugar nenhum. Entendeu? Tem pessoas aqui, né, que falam a mesma coisa que você, sabe? Sim. Pessoas que se eu me desculpar, mas que são inexperientes para isso. Tranquilo. Tá? Então, acham, né? Se eu ouvir cada asneira, falam até, gente que eu pensei que tivesse mal, sabe? Tivesse, sei lá, tivesse um pensamento diferente das coisas, né? Que é do meu conselho até. Olha só, eu não estou criticando acha o bicho, que não. com 50 mil toca o Noroeste. Não, não toca. Não toca nada. Nem põe em campo. Imagina. Você sabe quanto eu estou gastando nesse campeonato? Não tem ideia. Mais de 400 mil, fora esses bichos. O que eu quis dizer para o senhor comentar é na visão do empresário, a visão daquele que pegou essa missão, se o bicho, o valor dos contratos, o futebol não acabou ficando tão caro que ele saiu fora da realidade. Estão fora da realidade. Eu também concordo plenamente com isso. Estão fora da realidade. Principalmente no Brasil. Mas, senhor Damião, uma questão muito pessoal. O senhor é um bauruense que, como contou aqui na história, trabalha desde menino para ganhar o dinheiro, para poder crescer na vida, montar a empresa e montar a história que o senhor montou. Olhando para o futebol, o senhor vê um monte de menino bom de bola, mas que não vai na escola, que não tem cabeça. Como é que o senhor vê o problema do jogador, que é assediado, ganha muito dinheiro, famoso eu digo, e nem sempre tem condição de lidar bem com isso? Bom, você sabe, hoje existe, infelizmente no futebol hoje, existe muita quantidade e pouca qualidade, infelizmente, sabe? Agora, os meninos de hoje
já estão mais... Espertos. Sim, sabe, já são crianças, sabe, mais esclarecidas, vamos dizer assim, sabe, mais esclarecidas. Então, as crianças não têm culpa disso. No passado era pior, né? O senhor viu um monte de jogador muito bom que terminou a carreira no zero. Isso. Terminou pobre. Exatamente, exatamente. Exatamente. Sabe, isso é uma realidade, né? Que orientação o senhor dá, com a experiência do senhor, para um menino hoje que é muito bom de bola? Aliás, uma orientação para o pai dele, para esse menino não ser bem orientado o caminho dele e não se envolver nessas dificuldades. Olha, a solução é só uma, né? Primeiro, que o pai dele tem que conhecer bem o que é futebol, né? E não ir na conversa dos empresários. Não ir assinando o contrato à toa. Exatamente, sabe? É o que mais acontece, o que você acabou de falar. Vão assinando qualquer tipo de contrato. Então, não entende nada de direito. Exatamente. Não tem conhecimento. Exatamente. Cai em armadilha. Essa lei Pelé acabou um pouco o futebol também. Tá. O que tem que mudar na lei para os clubes terem melhores condições de sobreviver? Você sabe, tem tanta coisa para ser mudado, né? Inclusive, você vê, olha, eu estava lendo no jornal esses dias agora que o ministro dos esportes do Brasil, escrito por ele até, né? Ele quer castigar mais os presidentes de clube ainda. Entendeu? Quer dizer, ele quer passar responsabilidade para os presidentes de clubes. Então, você vê o caso do Noroeste, né? O Noroeste, eu pus tudo em dia no Noroeste. E da minha gestão para cá, eu recolhi tudo. Certo. Não devo um centavo, desde 2003. Né? E você sabe o que a justiça fez comigo? Eu tinha 382 mil reais no banco, a justiça prendeu esse dinheiro, isso aqui em Bauru, prendeu esse dinheiro, isso já foi o ano passado, não sei nem quantos meses faz, só da advogada já gastei 50 mil, entendeu? Mais de 50, porque tem do Guarda de São Paulo que tem que vir em Bauru, tem despesa, né? A lei dificulta muito o funcionamento do clube. Exatamente. Gerenciar o futebol. Então você vê, olha, se o pessoal lê essas coisas, né, eu mesmo, sabe, estou louco para desistir disso, todo mundo está. É difícil, muito difícil. Você vê, né? Você quer praticar o bem, você bota o coração na frente da razão, ou o que aconteceu comigo. Acaba se dando mal. Como torcedor, tem regra no futebol de jogar que o senhor gostaria, se pudesse, mudar? Por exemplo, o árbitro. Muitos esportes têm mais de um já. Futebol caberia mais de um árbitro? Ou não é o caso? Eu acho que não. Não? Não. Tá bom a regra do jeito que Eu tá? acho. Eu acho que é. Porque, sabe, se começar a mexer muito com o futebol também, porque essas coisas que trazem emoção no futebol, sabe? Então, sabe, essas dúvidas, essas coisas, né? É que traz também emoção no futebol. Senhor Damel, o senhor falou sobre bicho, organizar o time, manter o time em campo. Jogador derruba técnico, como segurar um grupo, na visão do senhor? Olha, o jogador derrubar técnico é meio difícil, eu acho. É meio difícil. É meio difícil, sabe? Às vezes, né? Infelizmente, o jogador... Nós tínhamos aqui o primeiro técnico, que foi o Amauri, um gaúcho até, gente boa, e esse que sai também é um gaúcho, né? E o Amauri fez um bom trabalho de início, sabe? Mas depois, infelizmente, né? Você sabe, você não pode mudar o time. Você tem que mudar é o técnico. Sempre cai nele. Sempre cai em cima do técnico, né? Agora, não foram os jogadores que pediram
fomos nós que nos vimos na obrigação de mudar. Tá. O que o senhor gosta além do futebol na vida? O senhor tem outro gosto pessoal, paixão, música, por exemplo? Não sei das coisas que o senhor gosta do Damião que as pessoas não conhecem. Não, olha, do que eu gosto, meu de lazer que eu gosto é futebol. 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 O senhor consegue assistir bem o time lá tomando um gol aos 40 minutos do segundo tempo? Como é que o senhor lida com esse sofrimento? Não entendi. Como é que o senhor lida com o sofrimento de uma partida se o teu time está levando uma surra? Sabe, a gente vai acostumando com as coisas. Então, sabe, o futebol tem 3 resultados. Ou empata, ou ganha, ou perde. Todo mundo quer ganhar. Mas nem sempre você pode contar só com a vitória. Você tem que contar com a derrota e também com o empate, né? Não é verdade? Tá. Seu Damião, o senhor veio aqui na agenda do senhor apertadíssima. A gente agradece muito o senhor por ter emprestado um pouco desse tempo para bater um papo com a gente. Parabéns pela luta do senhor, pela história e parabéns, naturalmente, pela conquista do Noroeste no ano do seu centenário. Isso foi muito importante para Bauru, né? Isso foi muito importante para Bauru.